Nós somos chamados para um processo de renovação. E renovar é algo que demora tempo, é algo que exige um passo de cada vez, degrau após degrau. Vamos olhar, por exemplo, o caso da nossa mente, em que as escrituras dizem que nós temos que renovar a nossa mente, certo? Para não nos conformarmos com o padrão desse mundo. É impossível que a gente jogue toda a palavra de Deus na nossa mente do dia para a noite, então a gente está renovado. Não. Você vê, por exemplo, nas escrituras que a salvação é um dom de Deus e a regeneração pode acontecer de forma instantânea. Uma pessoa pode converter de forma instantânea quando o Espírito de Deus convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Já a renovação de mente, ela vai acontecer à medida que a pessoa cresce espiritualmente no conhecimento da palavra, na vida de oração, na vida de congregação e por aí vai. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, porque tudo aquilo que começa grande é algo monstruoso, né? A verdade é que tudo que é saudável começa pequeno e vai se desenvolvendo, assim como um bebê, desde o ventre da sua mãe, o seu desenvolvimento se dá passo a passo. Isso é fundamental para que ele possa nascer saudável e continuar o seu crescimento de forma saudável. Quando a gente olha então para esse aspecto de um bebê e do seu desenvolvimento, nós podemos então concluir que nós devemos abandonar a ansiedade, porque todos nós somos chamados para um crescimento que acontece paulatinamente. Então, precisamos tomar cuidado com qualquer tipo de tentativa ou qualquer tipo de apresentação de meio em que alguém pode nos dizer que um crescimento pode acontecer rápido. Por exemplo, quando as pessoas querem amadurecer frutos mais rápidos, eles até conseguem, e até conseguem trazer uma beleza para esses frutos de uma forma rápida, mas esse fruto ele não tem a mesma quantidade de nutrientes e ela não tem a mesma saúde do que um fruto que cresce naturalmente de uma árvore. Da mesma forma, qualquer tipo de tentativa da nossa parte de trazer crescimento, seja emocional, seja espiritual, seja conjugal, seja paterno, materno, vai se tornar um grande problema. Então, coloque a sua ansiedade diante de Deus e peça que Ele te ajude a aguentar o tempo necessário do amadurecimento, sem nunca nos esquecer dos casos emblemáticos das Escrituras. O próprio Cristo começa a pregar com 30 anos, João Batista com 30 anos, José reina ali sobre o Egito como governador com 30 anos, Davi se torna o rei de Israel com 30 anos, mesmo tendo sido ungido com 17. Então, toda promessa, ela passa pelo teste do amadurecimento e do tempo. Então, o que nós podemos e devemos fazer é colocar a palavra de Deus no nosso coração, como diz Davi: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Então, o que a gente deve fazer é isso, guardar a palavra do Senhor no nosso coração e descansar, porque há um tempo e um modo para cada coisa acontecer, e muitos consideram Deus tardio, mas na verdade Deus é longânimo, esperando que alguns possam se arrepender para também trazer crescimento e salvação. Então, descanse o coração no Senhor. Só um exemplo interessante, você vê o jogador Lionel Messi, infelizmente argentino. Ele estreou na seleção profissional 2005, só que em 2006 ele foi para a Copa do Mundo, certo? Com um timaço argentino, tinha muitos jogadores bons. Só que esses times da Argentina nessa época nunca deram nada.
Então somente em 2014 a Argentina conseguiu chegar à final da Copa do Mundo e jogou com a Alemanha na Copa do Mundo Brasil e perdeu aquela final. Messi então espera 8 anos até chegar nessa final e ele perde. Depois ele tem que esperar mais 8 anos até chegar na final de 2022, aonde a Argentina é campeã. Então mesmo um homem com grande talento precisa aprender a esperar. Deus te abençoe.